Texto desta noite da palavra de Deus, tomado como base para a leitura devocional, irmãos, nos chamou a atenção quando ele mostra o apóstolo Paulo preocupado e até fazendo um confronto, mostrando a Timóteo, jovem pastor Timóteo, mostrando a ele, dizendo: conjulte, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na vida, na sua vinda e no seu reino. E fazia isso o apóstolo Paulo, dando um estímulo a Timóteo, para que em tempo algum, ele desistisse, parasse de pregar a palavra de Deus. Esse Paulo já estava percebendo, vendo naqueles dias, o tempo de hoje. E ele já falava disso, dizendo a Timóteo que virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Paulo estimulava a Timóteo a que ele preparasse uma igreja como base e que servisse de estímulo, de espelho para a igreja, as igrejas subsequentes, sabendo Paulo de que mais na frente viria um tempo em que a palavra de Deus já não teria tanta aceitação. E aí nós estamos vendo isso. Hoje nós estamos em uma época de muita comichão nos ouvidos. Essa é uma verdade. Ministramos a palavra hoje, uma época em que se dá muita comichão nos ouvidos. E a palavra não é aceita, absorvida por todos, é por alguns, mas não é por todos. E não cabe a justificativa de alguns que já na igreja do tempo de Paulo já estava surgindo, aparecendo também. Por isso Paulo já previa esse tempo trabalhoso, tempo de apostasia, a justificativa de que a palavra não me agrada, o pregador não me agrada. Mas a culpa não é do pregador. O pregador não é nada mais, nada menos do que um canal. Ele só canaliza, leva, transmite a palavra. Quem dá a palavra é o Espírito Santo. Em proporção que nós estamos aqui pregando, ensinando, e nós vamos abrindo a boca, é assim que a Bíblia diz, né? Abre bem a tua boca e eu te encherei. Na promoção que nós vamos abrindo a boca, o Espírito Santo é quem vai colocando a palavra na nossa mente.
ouvidos, que é fazer com que a pessoa não dê atenção. Não é o comichão, você querer coçar os ouvidos, às vezes nos dá essa intenção, no sentido físico, literal. Mas você fica curado e alguém está diante da palavra, está sendo ministrada, mas ele não está dando atenção à palavra. E essa palavra, quando pregada, ensinada, não prestada atenção, não vai surtir efeito na vida daqueles que não dão atenção à palavra. Glória a Deus. Paulo, e nós vemos isso na carta aos Romanos, Paulo se referindo à carne, que tem essas atitudes assim, as atitudes contrárias, opostas à vontade de Deus. Quando nós observamos, parece a maior ameaça que nós enfrentamos, que no passado, mais atrás, a grande ameaça, a maior ameaça para a igreja era a perseguição lá de fora. Hoje não é mais, né? Não é mais a perseguição lá de fora, não é mais ameaça, porque quase que totalidade, quase que a cidade, a comunidade, a sociedade toda lhe abraça, tem amizade, né? Temos um bom relacionamento. Hoje a sociedade tem um bom relacionamento com a igreja, ela sabe que é beneficiada pela igreja, por isso ela não persegue mais a igreja. Estou falando aqui no nosso caso do Brasil, ainda tem por aí ameaças, mas não é a perseguição que tem ameaçado a igreja. Se nós lemos lá aos Romanos 8, e leia Romanos capítulo 8, versículo 6 e o versículo 8, 6, 7 e 8, nós vamos ver que a maior ameaça, uma grande ameaça contra a nossa vida espiritual é a inclinação da nossa carne, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade pode ser, porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Todos nós estamos sob essa ameaça, a ameaça da carne, que a todo instante ela procura ir de encontro a um sentimento maior, que é o sentimento de agradar a Deus. Mas como agradar a Deus na carne? Paulo está dizendo que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ele não está se referindo a estar na carne no sentido físico, humano, mas com relação à inclinação, com relação às concupiscências, com relação aos sentimentos, com relação à liberdade
liberdade que a nossa carne, ela sempre procura ter, para, em se aproveitando dessa liberdade, ela se tornar uma ameaça contra o Espírito que diz Paulo aqui, que a inclinação do Espírito é vida e paz. E só quem gera vida e paz em nossas vidas, em nosso coração, é a palavra de Deus. E esta muitas vezes não conseguimos absorver. Quando observa que quando você entende ou pensa, imagina, vou ler a Bíblia hoje, tirar o dia para ler a Bíblia. Quem disse que você consegue passar o dia todo lendo a Bíblia? Tem que procurar um lugar, se isolar, fugir de muita coisa, né? Se desligar de tanta coisa, renunciar muita coisa, para poder você ter um dia dizendo: eu vou somente hoje ler a Bíblia e orar. Porque nós estamos minados, cercados por conta da inclinação da carne, que é morte. Glória a Deus. E leia Gálatas 5:24. Nós vamos reprisar esse versículo, já é tão conhecido, mas a cada dia que a gente lê ele, a gente tira mais conclusão. 5:24 da carta aos Gálatas, sei como é que diz aí. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e consciências. Veja aqui o outro lado. Os que estão na carne, lá aos Romanos 8 e 10, ele disse, 8 e 8, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo está dizendo que os que estão na carne não podem estar na carne e estar em Cristo. Ou somos carnais, ou somos espirituais. Ele vai dizer aí com os Gálatas de que 5:24, os que são de Cristo. Obviamente, os que são de Cristo são aqueles que não estão na carne. E não estando na carne, agrada a Deus. E só tem uma forma, uma maneira, um jeito para não estar na carne. Falando aqui, estar na carne não é você se beatificar, como diz os líderes da Igreja Católica, né? Beatificar. Se alguém puramente santificado, 100% santificado, não existe isso. Só quando alcançarmos a glorificação para reinarmos no céu com Cristo. Aí sim, é quando esse corpo ele deixa de existir na essência carnal. Ele existirá na essência espiritual, 100% espiritual. Isso só acontecerá no processo da glorificação. Aí não temos mais a influência da ameaça da carne. Mas esse tempo trabalhoso que vivemos
acontecendo, só estamos vivendo por causa da ameaça da carne. Que para você agradar a Cristo, pertencer a Cristo, tem que tomar uma decisão, tem que tomar uma posição muito forte, que é crucificar a carne. E quem disse que isso é fácil? Isso é doloroso. Crucificar a carne. Lemos João 3:3. O que é que Jesus vai dizer a Nicodemos? Que para ver o reino de Deus, você só consegue se nascer de novo. Veja quanto é doloroso o processo de pertencer a Cristo. Em outras palavras, Jesus está dizendo a Nicodemos, se você quiser ver o reino de Deus, você não vai aproveitar nada dessa estrutura física. Não vai aproveitar nada. Necessário é nascer de novo. E para nascer, é lógico, todo mundo entende isso, para nascer, tem que passar por uma dor chamada parto. Dor do parto, para se nascer. Então, essa dor da crucificação da carne, essa via dolorosa, que Jesus deu uma demonstração para nós como isso deve ser, né? Depois ele vai dizer para os discípulos que querem seguir a Ele, interessados em dizer o reino de Deus, ele vai dizer: se quiser vir após mim, não obrigado, não estou impondo, não estou chamando ninguém. Observe que tem um se quiser vir após mim. Quem quiser vir é espontâneo. Isso não é obrigação para ninguém seguir a Jesus. Não é obrigação para ninguém ser crente. Não há nenhuma imposição para vir ao reino de Deus. Mas em querendo ver o reino de Deus, em querendo seguir a Jesus, ele observou, ele fez a observação. Quem quiser vir, faz o quê? Quem quiser vir, tome a sua cruz e siga. Negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo primeiro. Negue-se a si mesmo. Feche os olhos para a dor da renúncia, que vai doer, vai ser amado. Glória a Deus. Mas Nicodemos vai, simplesmente faz uma. Jesus disse: mas isso não. Isso não é o suficiente. Necessário é você nascer de novo. E sem dor de parto não há nascimento. Sem crucificação da carne não há disciplina, porque só tem disciplina, aliás, só tem liberdade se houver disciplina. Estamos vivendo aí um mundo cheio de religiosidade,
mas barato demais. Barato demais. E o povo paga, porque é barato. R$150, 300, 400, 500 reais por um vidrinho de óleo santo. Não custa quase nada, né? Para não ter que crucificar a carne, que é muito mais doloroso, eu vou comprar um vidro de óleo, eu vou comprar um lenço. E tantas coisas que se vendem aí, que se embrulham, para marcar o povo o sentimento de que não precisa tanto sacrifício. Mas se não precisasse desse sacrifício grande de Jesus, não tinha dito a Nicodemos. Perfeitamente, Nicodemos, você está certo. Você está certo. Parabéns pelo seu reconhecimento, de entender, de compreender, de aceitar, de convergir, que eu sou um representante dos céus, eu sou Deus. Mas Jesus não deu nem a mínima para o que Nicodemos estava dizendo. Replicou várias vezes: necessário é nascer de novo, e se não quiser nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Glória a Jesus. Me leia Romanos 12, carta aos Romanos, versículo 2. Olha que Paulo vai dizer aqui. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. O que mais se vê hoje, irmãos, é esta conformação, esta acomodação de sentimentos. Para não, o inimigo consegue levar essa acomodação na mente do povo, que nunca vai deixar de ser uma mente carnal, se não passar pela dor do novo nascimento, vai sempre ser uma mente carnal. A mente santificada, a mente capaz de agradar a Deus, é esse aqui que Paulo está dizendo, que não estamos se conformando com o mundo, mas alcançando a transformação do novo entendimento, tendo a mente renovada. Aí você só passa a entender, só passamos a entender que a carne tem que estar crucificada, que a língua tem que estar domada, que os ouvidos têm que estar centralizados somente para ouvir a palavra de Deus, que os olhos têm que estarem apenas inclinados para a percepção da glória de Deus, que o nosso corpo precisa se manter limpo. E olha quanta preocupação nós temos por água todo dia, ou não? Quando falta água em casa,
você fica bem tranquilo, vai dormir, deitar tranquilamente. Ou não? A preocupação por alguém, por que tanta água? Por que tanta água? Porque o corpo está sempre sendo lavado. Né? Não é somente o dia a dia dos utensílios, não é o corpo também. E o corpo espiritual, que Paulo, que o escritor aos Hebreus, disse que ele tem que ser lavado com água limpa. Então veja que processo. E parecia Paulo está observando e dizendo a Timóteo: você prega a palavra, insista em pregar, porque vai chegar um momento em que o povo não vai mais se preocupar. O povo vai estar direcionado a uma facilidade, né? Uma facilidade, uma religiosidade fácil, que não se precise da palavra, certo? E vai ter comichão nos ouvidos quando ouvir a palavra. Eu preciso disso nada. Por aqui não. Tem um caminho mais fácil, tem um meio mais fácil. Mas Paulo está dizendo: não se conforme com isso, não. Não se conforme em ser meio crente. Não se conforme em ser esse meio crente. Que de dia, que na rua, durante o dia, eu não estou no culto, eu não estou na igreja, eu não estou no templo, eu estou em casa, eu estou na rua. Né? Eu fui para a igreja, viajei com a mãe, visto uma roupa melhor, uma roupa mais composta, viajei, né? Mas e o nosso corpo precisa estar lavado com água limpa, que é a palavra de Deus, que é a palavra. Por isso Paulo disse que não devemos estar conformados com este mundo, conformado com esta mente carnal, que a todo instante ela se inclina, todo tempo ela está inclinada para as coisas da morte. Matamos com a língua, matamos com gestos, matamos com atos, matamos com ações, né? Matamos com palavras. Glória a Deus. Mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para poder experimentar qual é a perfeita e agradável vontade de Deus. E se nós formos, irmãos, fazer uma pequena reflexão, quando o apóstolo Paulo está falando de mente carnal, pode observar, refletindo bem profundamente, que ele não está falando do nosso corpo, não. É o corpo que é mau. Ninguém tem corpo mau. Nosso corpo, ele é um instrumento de Deus. Observe que quando Deus criou o homem, lá no capítulo 3 de Gênesis, aliás, capítulo 1 e 31 de Gênesis, veja que Deus disse aí, quando Deus criou o homem, Gênesis 1 e 31. Gênesis 1 e 31. Como foi que ele disse? E viu Deus que tudo quanto tinha feito era bom. Né? Eis que era muito bom.
carnal, essa mente suja, porque às vezes só em você olhar, tem pessoas que já têm, só do olhar para alguém, já faz um julgamento, já traça uma personagem completamente daquilo que é a pessoa. Só por olhar. E quem só que pode, só quem tem essa capacidade é Deus, né? Mas o ser humano, o pecador, tem uma mente tão carnal que ele julga o próximo, condena, bota no inferno. E lê Eclesiastes 7:29. Eclesiastes 7:29. Deus fez o homem reto. Veja bem. Deus fez o homem reto, fez o homem bom, perfeito. Agora, ele continua buscando invenções. Por conta dessa mente adulterada, profanada, né, e foi violada por causa do pecado, essa mente que se tornou carnal. Então, a inclinação é somente a morte, destruição. Glória a Jesus. Mas, graças a Deus, que os que estão em Cristo são diferentes. Por quê? Os que estão em Cristo fizeram o quê? Falei agora há pouco. Vamos ver se aprendemos. Os que estão em Cristo, porque são diferentes. Porque a carne não tem esse domínio todo, tem essa ação toda. Por quê? Porque a carne está crucificada. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Então, meus irmãos, a nossa carne, estou falando do corpo, não estou falando dos braços, das mãos, estou falando da carne, a mente, as nossas intuições mentais, que planeja, que medita, que promove dentro de nós as ações. O corpo em si é bom, Deus fez bom, fez mas por causa da mente, nós somos inclinados a buscarmos estas diversões. Mas isso só vai acontecer se a carne não estiver crucificada. Glória a Jesus. A graça de Deus, deixa eu ver aqui, parece que é aos Gálatas, capítulo 5. É possível que nós alcançássemos um privilégio tão grande, irmãos, mas mesmo alcançar esse privilégio, quantos e quantas pessoas não procuram cultivar e fazer com que isso, cada dia se projete em nós uma maior mudança. Pode escrever aos Gálatas, ele exorta no capítulo 5, a que os crentes permanecessem firmes na liberdade com que Cristo os libertou, e não tornasse a meter-nos debaixo novamente do jugo da
tem um animal um pouco violento em casa, que ele tem que estar preso. Olha que perigo quando ele se solta, o estrago que ele pode fazer. Ou não? Um cão, por exemplo, acostumado amarrado, e quando ele fica muito tempo ali amarrado, os seus instintos violados, os seus instintos presos, né? Se soltar aquela coisa ali uma meia hora, o estrago pode ser grande. Nós estamos dizendo aqui, mostrando que essa carne, ela mostra tanto de liberdade, ela é tão perigosa, que ela está exortando a nos firmar na liberdade, porque Cristo nos libertou. Que a carne quer libertinagem, mas se ela está crucificada, né, ela está cinzando. Mas olha que perigo se essa carne se soltar. Você abre mão desse processo da crucificação e libera a carne. E a gente percebe que quando uma pessoa, né, se desvia espontaneamente, estou falando de alguém que se desvia, às vezes por uma circunstância, uma consequência, e fica ali, me desviei por essa razão, mas não vou. Mas quando uma pessoa se desvia, um dia, 2 dias, meia hora, uma semana, um mês, espontaneamente, né? Que ele é capaz de fazer o mundo voltar toda aquela prática, porque a carne estava subjugada, presa, aliviada, mas o instinto dela, a inclinação dela é a perversão, né? É a inundência, é a carnalidade. E se você solta ela um instantinho, o estrago é grande. O estrago é muito grande. E Paulo estava dizendo isso porque na igreja aos Gálatas, a igreja da Galácia, ele falava aos crentes, aos Gálatas, de que aqueles que se separam de Cristo, versículo 4, se separam de Cristo e passam a se mortificarem pela lei, ou seja, ignoram a doutrina genuína, parece ser difícil, se apertar, por ser exigente demais, e procura uma coisa mais fácil. Esse tipo de religiosidade que está se embrulhando e se vendendo por aí com muita facilidade. A justificação pela lei. Ele disse: você que procura isso, se separando de Cristo, você caiu da graça. Quem disse que cair é bom? Qualquer queda que você cai por aí, machuca um dedo, pelo menos um dedo. Quebra o nariz, machuca o joelho, arranha o braço, fica com o cotovelo doendo, vai para o hospital, bota um gesso, ponteia a cabeça, porque caiu uma queda. Paulo está dizendo aqui: se você se separar de Cristo, procurando a liberdade da lei, ou a justificação pela lei, você caiu da graça. Caiu da graça. E olha, irmãos, quanto vai ser perigoso para quem recebeu a graça de Deus em nós. Se você puder ler aí em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 1, por exemplo. Depois você pode ler em Gálatas 2 e 21. Os 2 versículos que concluem aqui essa rápida palavra.
2 Coríntios 6, 1, vê como é que diz aí. 2 Coríntios 6, 1. Exortação de Paulo aos crentes em Coríntios que iriam estar naquele momento vendo Paulo, alguns vacilando, querendo fazer vã a graça de Deus. Olha, irmão, qualquer pessoa que alcança um favor de alguém, e às vezes se fazem favores tão grandes, que quem faz o favor pode até imaginar, eu acho que fulano nunca mais vai esquecer disso, não basta. Aqui é porque ele esquece. Daqui a pouco ele esquece. Não conhece para você, ignora você, maltrata você. É tremendo isso aí. Quando alguém torna vã a graça de Deus. Isso é muito, muito pesado, isso é muito grave. Glória a Deus. Mas como permanecer vivendo pela graça de Deus? Como cultivar essa graça? Crucifique a carne, porque se você soltar ela um pouquinho, você vai esquecer rapidamente. Que nada, fui crente por um acaso, fui crente não foi pela graça, não foi por um acaso, me chamaram, passei um tempo lá, esquece rapidamente. Mas para isso não acontecer, para você não tornar a graça de Deus em vão na sua vida, não solte a carne, deixe ela crucificada. Mesmo que passe pela dor, mesmo que seja dolorosa, a dor da crucificação, mas você, lá na frente, você vai alcançar a vitória maior. Paulo falando aos Gálatas 2 e 21, vê como ele diz aí, 2 e 21 aos Gálatas. Não o quê? Não aniquile, não anule. Versículo 20 diz: já estou crucificado com Cristo. Eu já estou. E vivo, não mais eu não falo o que eu quero, eu não vou para onde eu quero, eu não visto como quero, eu não calço como quero, eu não vivo como quero, eu não vivo porque Cristo é quem vive em mim. Você está entendendo como é a crucificação da carne? Por quê? Para quê? Como? E qual é a razão que a Bíblia está nos ensinando a viver 24 horas com a carne crucificada? Para não viver para nós, para não sermos carnais, para não termos essa mente medíocre, pobre, a ponto de desconhecermos os mistérios de Deus e o valor da graça que foi a causa de sermos hoje resgatados. Não foi porque você merecia, não, foi porque tinha alguma coisa em comum assim, tão capaz de Jesus olhar assim para a Morgana. Essa aqui, ó, vem para cá, tem uma afeição, né? Tem uma voz, não é por isso não, né? Tem um vocabulário político,
morte, um sacrifício debalde sem valor. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Presente grande de Deus, uma grande dádiva. Aleluia. Por isso Paulo é muito insistente em dizer aos crentes que roubam: eu roubo a vocês, peço mesmo, que não se conformem mais com este mundo, vocês já saíram de lá. Vocês crucifiquem a carne, se prendam às coisas da carne. Aleluia. E se abram, se liberem, tenham a liberdade em Cristo Jesus, para que a justiça, a graça dele possa superabundar nas vossas vidas. Amém? Então Paulo estava sempre dizendo a Timóteo: vai chegar um tempo em que o povo não vai levar isso em consideração, a graça não vai ter mais valor. E vamos orar agradecendo a Deus pelo trabalho que em Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões. Somos vítimas todo dia de abuso, de crítica, de desprezo. A pessoa que mais dizia que ele amava, carne com carne, unha com unha, por conta de você estar com a carne crucificada e não fazer, às vezes, boas vontades, dá nada para você. Quase nada, não se valoriza. Mas é assim mesmo. Nós vamos avançar. Vamos devagarzinho, porque quem está crucificado não pode correr. Vai devagar, mas você vai chegar no céu e separa a nossa melhora. Aleluia, para chegar no céu. Glória a Deus. São e salvo e escaparmos da condenação e da corrupção do mundo. Deus nos abençoe. Mas aqui vai orar o Senhor. Glória a Deus, avisando que amanhã haverá e sai nós conjuntos. Crianças e adolescentes à tarde, no mesmo horário, 3 horas, haverá também aula para o curso médico, curso básico, aliás, a professora irmã Fátima Souza. 3 horas aqui na sala, no auditório da Cubatão. 3 horas. Os alunos sentados, a segunda aula da manhã. E os alunos do curso médio amanhã à noite, às 7 horas, 19 horas, aqui no templo, na mesma sala de aula aqui, haverá aula com o irmão Otiel. Os alunos do curso médio, primeira aula amanhã à noite. Amanhã à noite haverá ensaio para toda a mocidade. E o irmão Adalto, com toda a direção, pede que não falte nenhum componente, porque tem algo a ser tratado com a mocidade amanhã de noite. Deus nos abençoe. Espírito Santo,
poucos que interessarem a colaborar com ele, o Departamento de Missões, para fazer algumas visitas àquelas pessoas que se decidiram do evangelismo domingo passado. Amém? A gente está com os endereços e uma equipe que queira se juntar ao Departamento de Missões para fazer algumas visitas e ver qual o compromisso daquelas pessoas que disseram que queriam Jesus, né? Às vezes a pessoa está no calor da emoção, eu quero, mas depois não aparece nem aqui. Então a Secretaria de Missões vai lá com os irmãos para constatar quem de fato aceitou, quem de fato creu na palavra. Amém? Amanhã, os que quiserem ir para a vigília, se reúne um bloco, uma caravana, forma uma caravana e toma um café reforçado, logo 6 horas, 7 horas, 8 horas a gente desce aqui uma caravana, certo? De pés, e sai daqui de 6h30, vai devagarzinho, 8 horas a gente está lá e participa da vigília amanhã à noite, lá no Paulo, amém? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a eterna comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todos, hoje e para sempre. Amém? Não perca